Você sabia que até hoje nós temos 6 casos registrados de cura do HIV, que na verdade chama-se remissão e não cura, que são coisas um pouco diferentes. Oi, eu sou o Dejaí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos comentar sobre os 6 casos de cura do HIV que tiveram registrados até hoje, que chama cura ou remissão, mas na verdade é remissão, não existe cura para o vírus HIV ainda. E esses casos aconteceram de forma isolada e todos eles têm algo em comum que vocês vão perceber no decorrer do vídeo. Eu não vou falar justamente para vocês prestarem atenção. Mas antes de começar, eu vou explicar qual que é a diferença entre cura e remissão do vírus HIV. Que a remissão é quando não há mais foco do vírus HIV no organismo, enquanto a cura é quando a remissão permanece por 5 anos após a terapia. Ou seja, se a pessoa está em remissão do vírus HIV após 5 anos sem fazer terapia antirretroviral, que é com a medicação, Timothy Ray Brown, chamado pelo paciente de Berlim, foi considerado o primeiro paciente a ser curado do vírus HIV, ou seja, no estado de remissão. Mas ele ficou sim em remissão por mais de 5 anos, então pode sim considerar que ele foi curado do vírus HIV, após o processo que ele passou, né? Mas ele acabou falecendo no ano de 2010, vítima de um câncer, mas já não vivia mais com o vírus HIV desde o ano de 2012. Timothy Ray Brown é a primeira pessoa que se sabe ter sido curado do vírus HIV depois de receber um tipo único de transplante de medula. Mas ele acabou falecendo em um estado lá da Califórnia após ter uma reincidência do câncer. Porque essa cura do vírus HIV aconteceu quando ele estava tratando o câncer dele, que precisava fazer um transplante de medula óssea. E nesse transplante de medula óssea, o doador que fez a doação da medula já nasceu resistente ao vírus HIV. É uma mutação genética rara que é chamada de CCR5. Algumas pessoas nascem com essa mutação genética rara, e daí esse paciente, o Timothy Ray Brown, quando precisou fazer esse transplante de medula óssea, que é a única forma de tentar curar esse câncer que ele estava passando, e daí nesse processo, além de tentar curar o câncer, ele conseguiu deixar o HIV em remissão por mais de 5 anos. Brown foi diagnosticado com HIV em 1995, quando vivia em Berlim, e em 2006 também foi diagnosticado com um tipo de câncer sanguíneo raro, conhecido como leucemia mieloide aguda. Embora ele tenha ficado livre do vírus HIV, depois de alguns anos ele sofreu uma reincidência da leucemia, ou seja, o câncer dele acabou voltando, mas infelizmente ele não acabou resistindo. Ele não vivia mais com o vírus HIV, porque o vírus HIV já estava em remissão por mais de 10 anos no organismo dele, ou seja, deu certo com ele aquele procedimento de transplante de medula óssea de uma pessoa que já tinha essa síndrome rara CCR5, que ela já é uma mutação genética que bloqueia uma proteína que o vírus HIV precisa para entrar no núcleo da nossa célula, que é onde ele se aloja. Então, quando ele está entrando no núcleo da célula, se já tem um agente lá que vai barrar essa entrada, não tem como a pessoa contrair o vírus HIV. E se ela já tem HIV, vai evitar que ele continue se multiplicando, que é o caso que foi falado, né, que fica em remissão por mais de 5 anos, é considerado uma cura. E agora nós vamos para o segundo caso de cura. E guardem bem essa informação de transplante de medula óssea, porque vai ser algo muito recorrente a partir de agora. Cientistas afirmam identificar um segundo caso de uma paciente cujo corpo tenha se livrado do vírus HIV sem tratamento. Segundo um estudo publicado no jornal Annals of International Medicine. A paciente é uma mulher de 31 anos que foi diagnosticada com HIV em 2013. Ela não recebeu nenhum tratamento antirretroviral para o vírus HIV, que é aquela medicação que a gente toma para deixar o vírus HIV indetectável e intransmissível. Ela apenas tomou antirretrovirais durante 6 meses quando ela estava grávida, para evitar que o vírus HIV fosse transmitido para o bebê dela, entre os anos de 2019 e 2020. E após esse período de 6 meses que ela ficou tomando os antirretrovirais para evitar que o vírus fosse transmitido para o bebê dela, ela realizou exames para o vírus HIV, fez testes e não foi mais detectado o vírus HIV. Os testes identificam fragmentos do vírus, que indica que ela realmente já teve o vírus um dia. E o curioso, que eu não sabia, é que esse é o segundo caso de uma chamada cura esterilizante sem a ajuda de medicamentos ou de um transplante de células-tronco. A outra é uma mulher da Califórnia de 67 anos, conhecida como a paciente de São Francisco. E aqui nessa matéria acaba citando o Timothy Ray Brown, que foi o primeiro paciente que ele acabou sendo referência para todos os outros casos também. A partir dele, começaram-se outras pesquisas, outros testes, outras tentativas também de fazer o transplante de medula também. Mas a cientista chamada Shu Yu do MIT, que liberou essa pesquisa, observou que a cura esterilizante não pode ser alcançada de forma natural por outros pacientes. A paciente de Esperança faz parte de um grupo chamado de controladores de elite, que são pessoas que têm o vírus HIV,
mas o próprio corpo naturalmente consegue controlar o vírus HIV como se fosse os antirretrovirais. Ela não faz tratamento, mas o próprio corpo consegue controlar o vírus no organismo dela, e aí chama-se controlador de elite. Acho que você já deve ter ouvido falar nesse termo, nessa palavra, mas se não, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Mas resumindo, são pessoas que são capazes de reduzir o HIV a um nível muito baixo com o sistema imunológico sem a ajuda de medicamentos. Ou seja, o próprio sistema imunológico consegue reduzir a replicação do vírus HIV sem precisar de medicação. Então esse foi o segundo caso registrado, né, que foi de uma pessoa que já era controlador de elite e que conseguiu, o próprio sistema imunológico dela conseguiu controlar o vírus HIV, conseguiu deixar ele em remissão por mais de 5 anos, e ela foi considerada a segunda pessoa a ser curada do vírus HIV, né? Uma mulher de 31 anos. Vamos para o terceiro caso, que é mais um caso que foi curado após o transplante de células-tronco, que é a medula óssea, a mesma coisa aí, né? Terceiro paciente com HIV é curado após transplante de células-tronco. 3 casos até agora que foram curados do vírus HIV tinham o mesmo ponto em comum. Os 3 sofriam de um tipo de câncer sanguíneo, como leucemia, por exemplo, e que precisavam passar por um transplante de células-tronco, que é um tratamento para esse tipo de câncer. Mas após realizar esse transplante, o doador tinha aquela mutação genética rara que a gente comentou, a CCR5, que era capaz de bloquear uma proteína que o vírus HIV precisa para entrar na célula. Então ele impedia que o vírus HIV entrasse na célula e se replicasse também, né? Esse terceiro caso foi na Alemanha. De acordo com o consórcio internacional lá de pesquisas, o paciente havia recebido um transplante de células-tronco como parte do tratamento para leucemia. E após essa cirurgia, ele conseguiu interromper o tratamento que fazia para HIV, né? E nas análises que foram feitas depois, não foi encontrado nenhum resíduo ali do vírus HIV no organismo dele, então ele foi considerado uma pessoa em remissão do vírus HIV, né? E após essa remissão concluir 5 anos, é que é considerado uma cura, né? Tem que aguardar 5 anos, existem casos aí que o vírus HIV acaba retornando também, né? E a mídia acaba não comentando, essa aqui é a parte ruim, porque toda vez que tem casos novos, a gente vê todas as páginas, todas as mídias e jornais publicando e falando, mas assim, não fala de uma certa forma como que foi que aconteceu isso, porque muita gente acha que é uma pesquisa, que é uma cura para todo mundo, porém não é, né? É uma coisa que é realizado em um transplante de células-tronco, que é algo super invasivo e super difícil de fazer, de encontrar alguém com compatibilidade, né? Para fazer esse transplante tem que ser alguém que tem uma extrema compatibilidade com você também, o doador e o receptor, né? Sem falar que é muito caro e muito arriscado também. Só é realizado em situações de pessoas que vivem com algum tipo de câncer que precisa fazer esse transplante, como por exemplo, leucemia, que é o mais comum, assim, precisar fazer esse tipo de transplante de células-tronco. E os 3 que conseguiram ser curados tinham o mesmo ponto em comum: sofriam de um câncer sanguíneo e por isso sofreram tratamentos com um transplante de células-tronco, né? Que renovou profundamente o seu sistema imunológico. Para quem não sabe, as células-tronco, elas fazem parte da formação do nosso sangue, consequentemente do nosso sistema imunológico também, né? Porque no nosso sangue tem ali hemácias, tem glóbulos brancos, que a gente chama normalmente de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, né? Os brancos, eles fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo, que é ali a nossa imunidade, né? Eu não vou falar aqui todos os termos técnicos, senão vai ficar complicado. É melhor a gente explicar de uma forma mais neutra. Nos 3 casos, o doador apresentava uma rara mutação genética, que é a CCR5, uma alteração genética que impede o vírus HIV de entrar nas células, ou seja, o vírus HIV precisa de uma proteína para entrar na célula, e essa mutação genética não dispõe dessa proteína para ele entrar, entendeu? Quando ele vai tentar entrar, ele não entra ali, tipo, é como se ele não tivesse a porta para entrar, sabe? Ele não tem a chave da porta, então ele não consegue entrar. E o vírus HIV, para sobreviver no organismo, ele precisa entrar no núcleo da nossa célula. Já que ele não consegue entrar, ele vai morrer ali, ou ele vai ser, enfim, né, vai embora, não vai conseguir se multiplicar também, porque para se multiplicar ele precisa entrar na nossa célula também, ele precisa do nosso RNA para se multiplicar. E esse RNA está onde? No núcleo da nossa célula, né? Durante um transplante de medula óssea, as células do sistema imunológico do paciente são integralmente substituídas por células do doador, o que permite eliminar a grande maioria das células infectadas, ou seja, as células que estão com o vírus HIV, né? Mas os cientistas deixam bem claro aqui nessas matérias que eu estou lendo aqui para vocês,
que trata de casos muito específicos, né, onde essas pessoas acabaram se beneficiando de duas formas, porque precisavam passar por esse transplante de células-tronco, né, de medula óssea, que é muito difícil, assim, você encontrar um doador, também é muito caro, também é muito agressivo, você corre um risco muito grande de vida, é muito doloroso, você precisa meio que tirar todo o sangue do seu organismo e colocar um sangue novo, enfim. Eles deixam bem claro aqui para as pessoas não criarem toda aquela ansiedade, aquela esperança de uma cura que está chegando, que é algo muito isolado ali, né? São casos muito isolados e que não garantem uma cura para todo mundo, já que 1% da população, normalmente, né, estatisticamente, é beneficiada por essa síndrome genética rara CCR5. Então, já que a gente tem mais de 40 milhões no mundo de pessoas que vivem com HIV, né, precisar de mais de 40 milhões de pessoas que tenham essa síndrome para poder doar essa medula óssea para as outras pessoas, enfim, não faz sentido, é algo que não faz sentido, mas seria muito legal se, a partir dessas descobertas, eles conseguissem ter mais pesquisas, né, avançar em outros tipos de pesquisas que são mais acessíveis para todo mundo, né, e que não agridam tanto a nossa saúde também, né. E agora vamos para o quarto caso de cura do HIV, que foi um homem de 66 anos que recebeu um transplante de medula óssea novamente, né, em outra reemissão após viver com o vírus HIV desde 1980. Um homem americano que não quis se identificar pareceu ser o quarto caso registrado de uma pessoa a ser curada do vírus HIV após fazer um tratamento de leucemia sanguínea, ou seja, mais um câncer sanguíneo que foi tratado, que foi feito ali o transplante de células-tronco, e o doador também tinha aquela mutação genética rara CCR5. Mais um caso parecido com o primeiro e o terceiro caso, porque o segundo foi uma moça que acabou tendo uma reemissão devido a ela ser uma controladora de elite, vocês lembram, né? Conhecido como paciente da cidade de Esperança, o homem de 66 anos recebeu esse nome devido ao hospital onde foi tratado em Duarte, na Califórnia. No ano passado, o paciente fez tratamento e recebeu o transplante de medula óssea para substituir as células cancerígenas do seu sangue. E por coincidência, o doador era resistente ao vírus HIV, possuía aquela síndrome genética rara lá, CCR5, que a gente já comentou aqui. Ele foi diagnosticado em 1988, aí quando foi em 2020 para 2021, ele fez esse transplante e acabou chegando em um estágio aí de remissão do vírus HIV, né? Mas qual que é a relação da medula óssea com o vírus HIV? Bom, o vírus HIV entra nas glóbulos brancos do corpo das pessoas, né, através da proteína CCR5. E ela funciona como se fosse uma porta mesmo, uma porta para o vírus HIV entrar. E algumas pessoas têm essa porta fechada por conta dessa mutação CCR5, né? Quem não tem essa mutação, essa porta está lá aberta para qualquer pessoa entrar, digamos assim, né? E aí, quando esse paciente realiza esse transplante de medula óssea e, consequentemente, o doador tinha essa síndrome CCR5, é como se ele tivesse botando uma porta lá ou colocando uma fechadura nova naquela porta que ficava abrindo, sabe? Então ele faz esse transplante e bota uma porta lá onde não tinha. E essa porta vai evitar que o vírus HIV entre. Hoje em dia, esse paciente está em remissão por mais de 17 meses, o que significa que os níveis do vírus HIV estão indetectáveis no seu organismo, sendo que ele não faz mais uso de medicação. Nós que vivemos com HIV ficamos indetectáveis através do nosso tratamento. Ele não precisa mais devido a essa transplante de medula óssea, tá? Mas muita gente vai dizer, ai, por que que não pode fazer transplante de medula óssea em todo mundo? Eu já expliquei há uns segundos atrás desse vídeo, né? Que não há como, porque 1% da população tem essa síndrome genética rara e a gente tem mais de 40 milhões no mundo de pessoas que vivem com HIV. Não seria acessível tanto a lucro quanto também ao risco de vida que essas pessoas iam passar, enfim, né? Muitas coisas aí que entram nessa questão. E agora nós vamos para o quinto caso, tá chegando perto já do final desse vídeo. Depois desse a gente só tem mais um caso, né? Até hoje só tem 6 casos registrados, mas as pesquisas continuam, tá? Tem muitas pesquisas aí que depois eu vou fazer vídeos sobre as pesquisas que estão acontecendo, o avanço delas. Tem uma sobre as cianobactérias que foi muito interessante, não sei se vocês ouviram falar, mas eu até comentei lá nas minhas redes sociais vizinhas, no TikTok e no Instagram, então me acompanhem lá também. Após um transplante de medula óssea, um homem de 53 anos de idade com leucemia entrou em remissão do vírus HIV na Alemanha, ou seja, mais um transplante de medula óssea, mais um caso com transplante. Até agora, todos foram com transplante, exceto um. Então a gente tem aí 4 casos que foram com transplante, exceto aquele lá que a moça era controladora de elite, e lá nessa matéria foi até comentado que teve outro caso registrado também de uma pessoa que era controladora de elite e foi ali curada através do próprio controle do próprio corpo, né? Enfim,
são casos diferentes desses casos aqui que eu estou comentando de transplante de medula óssea, né? Cientistas universitários do Hospital de Düsseldorf, na Alemanha, anunciaram um quinto paciente curado do vírus HIV. Após o transplante de medula óssea, segundo o relatório, o homem de 53 anos, cuja identidade não foi revelada, mas é chamado por paciente de Düsseldorf, tinha leucemia, era positivo para o vírus HIV do tipo 1 e entrou em remissão para o vírus HIV depois de receber um transplante de células-tronco de um doador com genética resistente ao vírus HIV, tal como os casos anteriores que a gente comentou até agora, né? Mas, como esse já era o quinto caso, já sabia, né? Os cientistas já sabiam que isso era possível, que era possível curar uma pessoa, né? Deixar em remissão do vírus HIV, caso ela estivesse fazendo tratamento para algum tipo de câncer e precisasse de um transplante de células-tronco, né? Então, nesse caso aqui, eles já estavam tentando realizar essa cura conjunta, né? Tanto da leucemia quanto do vírus HIV. Então, quando eles fizeram o transplante de células-tronco nesse quinto paciente da Alemanha, eles já estavam cientes ali que eles queriam também que o vírus HIV entrasse em remissão. Então, eles já estavam sabendo dessa possibilidade e testaram aqui em mais um paciente. Através do Timothy Ray Brown, o primeiro paciente lá de Berlim, eles começaram também a testar nos outros pacientes. Esse paciente, ele foi diagnosticado com esse câncer em 2011, 6 meses depois que ele começou o tratamento para o vírus HIV. Anos depois, em 2013, para conter o avanço, né, da leucemia, ele passou por um transplante de medula óssea, época em que os especialistas iniciaram uma busca por um doador que possuía uma síndrome genética rara CCR5, já que eles sabiam que tinha possibilidade de tanto curar o câncer quanto curar também o vírus HIV, ele já em remissão ali, né? Essa mutação genética rara, ela torna a pessoa resistente às maiorias das cepas do vírus HIV, porque para quem não sabe, não existe só um vírus HIV, né? Ele é um vírus autoimune que passa por mutação. Cada vez que uma pessoa contrai o vírus HIV, ele passa por uma mutação. Então, por isso que fala aqui cepas do vírus HIV e também HIV-1, porque existe o HIV-1 e 2. Mas, se esses vírus entrarem ali em contato com outros corpos, com outros organismos, né, ele passa por mutação também. Então, por isso que é muito importante também você fazer o seu tratamento, porque, por exemplo, uma coisa que causa uma mutação no vírus HIV é o tratamento não correto. Tipo assim, você não toma a medicação durante uma semana, depois você volta a tomar, enfim, com esse tipo de coisa não pode fazer. Mas a gente sabe que acaba acontecendo com algumas pessoas, e isso é um grande risco para fazer com que o vírus HIV crie resistência ali à sua medicação e também passe por uma mutação, ou seja, ele vai ficar mais forte ali, digamos assim, né? E agora nós vamos para o último caso, que é o sexto caso, o caso mais recente que aconteceu aí, né? Que foi compartilhado nas mídias também. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo falando de todos os casos, porque eu comentei sobre esse último caso em um vídeo aqui. Espero que vocês estejam gostando, deixa aí nos comentários, não esquece de dar um like no vídeo, também ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E se não for inscrito, se inscreve aí também, né? Mas bora lá! Um homem na Suíça se torna o sexto paciente curado do vírus HIV, anunciam os pesquisadores. O paciente de Genebra não registrou a presença do vírus HIV após 20 meses depois de ter interrompido seu tratamento para o vírus HIV, ou seja, 20 meses depois de ele ter parado de tomar a sua medicação, ele não registrou ali o vírus HIV no seu organismo. O homem na Suíça, apelidado de paciente de Genebra, apresentou remissão do vírus HIV após a realização de um transplante de medula óssea, se tornando o sexto no mundo a ser curado do vírus HIV. E o resultado foi apresentado na quinta-feira, dia 20, durante uma conferência sobre ciência e HIV em 2023, em Brisbane, na Austrália. No entanto, o caso do paciente de Genebra apresenta uma particularidade que não aconteceu nos outros 5 casos anteriores, que haviam sido registrados em Berlim, Londres, Düsseldorf, Nova York e no City of Hope. Mas desses 5 casos, os pacientes haviam recebido um transplante de medula óssea de um doador que portava uma mutação genética rara CCR5, que a gente já comentou aqui, né? CCR5 delta 32, que tornava as células do corpo resistentes ao vírus HIV. Já no caso do paciente de Genebra, no sexto caso, a medula óssea do doador não possuía uma mutação genética rara, ou seja, não tinha mutação nenhuma, era uma medula
comum ali de uma pessoa que não tinha essa mutação genética, entendeu? Dessa forma, as células dele ainda continuam assim, tipo, vulnerável ao vírus HIV, né? Caso ele entre em contato com o vírus HIV novamente, ele pode contrair novamente, porque lembrando que todos os casos anteriores recebeu uma doação de uma pessoa que tinha a síndrome genética rara CCR5, que impede que o vírus HIV entre no organismo, né? Esse já não tem aquela síndrome genética rara, então mesmo que ele tenha sido curado, caso ele entre em contato com o vírus HIV novamente, ele pode contrair o vírus HIV novamente. Ele não está imune ao vírus HIV, ele apenas foi curado, porque dessa forma aí, não foi uma pessoa que tinha a síndrome, foi uma pessoa que não tinha síndrome nenhuma, só fez a doação ali das células dela sem ter síndrome, entendeu? Ele permanece com vírus HIV indetectável no seu organismo depois de 20 meses de ter interrompido o seu tratamento antirretroviral. O paciente de Genebra vive com HIV desde o início da década de 1990 e fazia tratamento com antirretrovirais, e em 2018 ele realizou o transplante de medula para tratar de uma leucemia e teve como consequência uma queda radical das células do que portava do vírus HIV, né? Ou seja, a carga viral dele baixou bastante depois que ele fez esse transplante de medula. Desde 2021 ele começou a reduzir o consumo ali da medicação dele de forma gradativamente, ou seja, ele foi meio que fazendo o desmame ali da medicação dele, foi parando ali aos poucos. Hoje ele não faz mais medicação e tá em remissão há 20 meses, né? É considerado cura quando a pessoa está em remissão por mais de 5 anos. Então vamos aguardar, vamos analisar aí esses casos, né? Porque os primeiros casos já passaram sim de 5 anos, né? Sendo que o primeiro caso ele acabou falecendo porque o câncer acabou entrando em remissão, que é quando ele retorna para o organismo ali mesmo depois de ter sido tratado, né? Então, infelizmente, ele acabou falecendo, mas as outras pessoas, eles ainda estão vivas, né? E o segundo e o terceiro, eles também passaram dos 5 anos, então é considerado assim casos de cura. Agora, os outros últimos, eles ainda não chegaram a 5 anos de remissão. E é isso, gente, que eu queria explicar para vocês. Como que aconteceu cada caso, para vocês verem até que todos têm algo em comum, né? Que todos realizaram um transplante ali de medula óssea, né? Alguns foram diferentes, né? Como o segundo ali, que foi a mulher que ela foi curada através do seu próprio organismo, que ela é uma controladora de elite. E esse último caso, o doador da medula óssea não tinha a síndrome genética rara, que é a síndrome CCR5 delta 32, que bloqueia a entrada do vírus HIV. É como se ela botasse uma porta onde não tem porta, entendeu? E aí ele não consegue entrar. E aí a única coisa diferente é essa, né? Dois desses casos, um foi uma cura natural ali do próprio corpo através de um controlador de elite, e o outro foi um transplante de medula óssea, mas sem a mutação genética rara. Espero que você tenha entendido e ficado bem claro, porque infelizmente toda vez que compartilham essas notícias, as pessoas ficam criando falsas esperanças ali, mas a gente espera que todos esses casos que aconteceram sirva ali de aprendizado para os próximos estudos, sei lá, e ajude nas pesquisas que já estão sendo realizadas, né? A gente teve um avanço aí das cianobactérias, que era uma pesquisa que estava sendo realizada para tentar curar o vírus HIV e teve algumas respostas um pouco legais, né? Mas ainda está sendo estudado, a gente sabe que pesquisa leva muito tempo e depois eu posso fazer um vídeo aqui falando só sobre essa pesquisa aí da cianobactéria. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça. Eu espero que vocês tenham entendido mesmo todos os casos que aconteceram até agora, tá? Deixa aí no comentário também se você ficou com alguma dúvida que eu vou querer saber. Não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um cheiro e até o próximo vídeo.